Evangelho de Lucas, capítulo 14, versículo 25 ao 35. Grandes multidões acompanhavam Jesus e ele, voltando-se, lhes disse: Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vocês, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não acontecer que, tendo lançado os alicerces e não podendo terminar a construção, todos os que a virem zombem dele, dizendo: Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é certamente bom, mas se o sal se tornar insípido, como lhe restaurar o sabor? Não presta mais nem para a terra, nem para o monte de estrume. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos orar. Pai, nós somos gratos a Ti pela oportunidade de louvarmos ao Senhor com músicas, pela oportunidade de dirigirmos a Ti as nossas orações, pela oportunidade de contribuirmos em Tua casa com os dízimos e ofertas. Mas agora, Senhor, chegamos no momento mais sublime do culto, o momento em que o Senhor fala com o Teu povo por meio da exposição de Tua palavra. E nós pedimos iluminação neste momento, iluminação do Teu Espírito, tanto para aquele que é encarregado de expor Tua palavra, quanto para aqueles que estão aqui para ouvi-la. Ajude-nos nesta noite, Senhor, é o que nós Te pedimos, no nome santo de Jesus. Amém. Irmãos, o mundo de hoje é bem diferente do mundo de antigamente. Provavelmente todos vocês já perceberam isso, já ouviram isso ou já falaram isso. E uma das diferenças que nós encontramos entre o mundo de hoje e o mundo de algumas décadas atrás está na forma com a qual as nossas crianças se divertem. Se você é pai de uma criança, e ainda mais vivendo em uma cidade grande como São Paulo, deve ter percebido que o seu filho ou os seus filhos e as demais crianças já não se divertem mais com aquelas brincadeiras famosas dos tempos antigos que eram realizadas ao ar livre, nas ruas, e normalmente envolviam muitas crianças. Não sei quantos de vocês vão se lembrar de uma dessas brincadeiras que era muito conhecida, chamada de Siga o Mestre. Essa era uma brincadeira muito conhecida. A brincadeira funcionava mais ou menos assim. Você tinha um grupo de crianças e dentro desse grupo de crianças, duas escolhas precisavam ser feitas. Uma criança seria escolhida para ser o detetive e a outra criança seria escolhida para ser o mestre. A criança escolhida para ser o detetive deveria se afastar por alguns momentos da roda de amigos, da roda de crianças, porque naquele momento o mestre seria escolhido. Após a escolha do mestre, o detetive voltava para a roda das crianças, se posicionava no meio da roda e deveria prestar bem atenção em tudo o que acontecia. Enquanto ele prestava atenção, a criança que era escolhida como mestre deveria disfarçadamente se movimentar, fazer movimentos sutis para que os outros seguidores o imitassem. Se tudo fosse muito bem feito, ou seja, se os seguidores do mestre o seguissem perfeitamente, então seria muito difícil para o detetive encontrar, descobrir quem era a criança escolhida como mestre. Uma das poucas chances que o detetive tinha era observar o erro cometido por algumas crianças, ou seja, o erro de alguns seguidores. Quando o mestre percebia que algumas crianças não imitavam corretamente os movimentos praticados pelas demais crianças, ele excluía essa criança da chance de ser o mestre. Ele logo fixava os olhos nas outras crianças e aumentava a sua chance de descobrir quem tinha sido escolhido como mestre. Irmãos, no texto que nós acabamos de ler, nós temos uma semelhança com essa brincadeira.
Isso porque nesse texto nós temos um mestre que por onde tem andado tem feito o convite para que as pessoas o sigam. E seguir esse mestre significa identificar-se com ele, significa parecer com ele, significa imitá-lo. No entanto, diferente do que acontecia nessa brincadeira de crianças, esse convite é algo muito mais sério. Esse convite não é uma brincadeira. Na verdade, é o convite mais importante de todos, pois é o convite para seguir aquele que é o mestre do céu e da terra. Dada a importância do convite, torna-se necessário que aqueles que desejam seguir esse mestre calculem o preço de ser um dos seus discípulos. Jesus é esse mestre. Ele está neste texto apresentando o custo àqueles que desejam segui-lo, aqueles que desejam ser seus discípulos. E por 3 vezes nesse texto, Jesus diz que alguns não podem ser seus discípulos. Por 3 vezes, Jesus repete: este não pode ser meu discípulo. No versículo 25, olha aí, nós somos informados que Jesus está falando com grandes multidões. É a essas grandes multidões que Jesus dirige as suas palavras. E isso é algo muito interessante, porque revela que Jesus não é um youtuber que está preocupado apenas com o número dos seus seguidores. Jesus exige um relacionamento sério com aqueles que desejam ser seus discípulos. Por isso, meus irmãos, o objetivo do sermão de hoje é responder uma importante pergunta: quem não pode ser discípulo de Jesus? Quem não pode ser discípulo de Jesus? A primeira resposta que o nosso mestre nos dá é: não pode ser meu discípulo aquele que não me ama acima de tudo. Olhem comigo o versículo 26. Se alguém vem a mim e não me ama mais do que ama o seu pai, a sua mãe, a sua mulher, os seus filhos, os seus irmãos, as suas irmãs e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Não pode ser discípulo de Jesus aquele que não o ama acima de tudo. As palavras de Jesus nesse versículo, em um primeiro momento, parecem palavras estranhas, porque quando comparada com outros textos da Escritura, parecem contradizer aqueles textos que dizem que nós devemos amar a nossa família. E aqui Jesus está dizendo: aquele que não aborrece a sua família. Por isso é importante compreender bem o que Jesus está querendo dizer aqui. E eu quero fazer isso mostrando a vocês como que o amor, mesmo sendo verdadeiro, se manifesta de formas diferentes e ocupa posições diferentes. Por exemplo, um homem pode dizer com toda a convicção: eu amo a minha esposa, e isso ser verdade. Esse mesmo homem também pode, com a mesma convicção, dizer: eu amo a minha filha, e isso também ser verdade. No entanto, se você questionar esse homem a respeito do amor que ele sente por sua esposa e por sua mulher, você receberá a resposta de que o amor que ele tem pela esposa é diferente do amor que ele tem pela filha, embora ambas sejam amadas verdadeiramente por ele. Isso nos revela que o amor pode se expressar de diferentes maneiras e pode ocupar diferentes posições. No exemplo que eu acabei de dar, a esposa será amada como esposa e a filha será amada como filha. Mudar isso é cometer loucura. Se esse homem mudar o objeto do amor do seu devido lugar, o que ele passa a fazer não é mais amor, ainda que ele continue dizendo que ama essa pessoa. Se ele troca o objeto de amor do lugar, ainda que ele continue dizendo que ama, aquilo não é mais amor. Por que eu estou dizendo isso a vocês? Porque quando Jesus diz que aquele que não aborrece sua família e não pode ser seu discípulo, ele não está exigindo que odiemos a nossa família, deixemos de amá-la e de zelar por ela. Isso seria, por exemplo, contradizer o 5º mandamento, que diz que nós devemos honrar pai e mãe. O que Jesus está mostrando aqui é que nós não podemos amar a nossa família, que é uma bênção de Deus para nós, fora do próprio lugar que Deus estabeleceu para ela. Isso é esclarecido quando nós comparamos esse texto com o texto paralelo do Evangelho de Mateus, capítulo 10, versículo 37, onde Jesus diz: quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim.
Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. Logo, aborrecer a família, aqui no versículo 26, significa amar menos a família, ou amar mais a Jesus. Aquele que não ama mais a Jesus do que a sua família, não pode ser discípulo de Jesus. No contexto em que ele disse essas palavras ocupavam uma posição muito significativa. Isso porque Jesus está aqui falando com uma multidão que está curiosa para ver o que ele estava fazendo, os sinais que ele realizava. Uma multidão que o seguia por diferentes lugares, mas uma multidão em que muitos não queriam compromisso com Jesus. Muitos deles não estavam dispostos a deixar a família por causa de Jesus. E isso era muito significativo na época, porque vocês provavelmente já ouviram falar a respeito dos clãs que existiam, a força que a família tinha nessa época. E muitos dessas grandes multidões não estavam dispostos a deixar a família por causa de Jesus. Jesus então está dizendo: vocês que amam a família acima de mim, vocês estão dando à família um lugar que não pertence a ela. Por isso, vocês não podem ser meus discípulos. Como isso se aplica a nós, meus irmãos? A nossa família é uma grande bênção de Deus a nós. É uma grande bênção dele, o nosso Pai, para as nossas vidas. Mesmo com todos os defeitos e as imperfeições que todas as famílias possuem, é o nosso dever amá-la. É o nosso dever cuidar da nossa família. É o nosso dever zelar da nossa família. Mas o lugar que Deus deu à família é um lugar bem específico. Parece ser uma coisa boba o que eu vou dizer a vocês, mas é algo que parece que às vezes a gente se esquece. E por isso é algo bem importante que deve ser lembrado. A nossa família deve ocupar o lugar de família. Ou seja, a nossa família deve ser amada como ela é, como família. Se você construir um altar para a sua família no seu coração, você estará dando à sua família uma posição, um lugar que não pertence a ela. Você estará tirando a sua família do lugar que Deus estabeleceu. Você estará amando sua família de forma errada. E, biblicamente falando, você estará adorando a um ídolo. Foi isso, por exemplo, o que Lia fez quando colocou Jacó, o seu marido, no centro do seu coração. Lia acreditava que somente quando Jacó a amasse, ela seria verdadeiramente feliz, ela seria verdadeiramente preenchida. Meus irmãos, Jesus está deixando claro que o coração de um discípulo não pode estar dividido entre ele e a família, ou entre ele e qualquer outra coisa. O amor do discípulo por Jesus é algo exclusivo. Muitas vezes nós dizemos o seguinte: Deus é prioridade em nossa vida. Jesus é prioridade em nossa vida. Isso é verdadeiro. Mas o que a Bíblia nos ensina é mais profundo que isso. Vai além disso. O amor que nós devemos ter por Deus, o amor que nós devemos ter por Jesus, é um amor exclusivo e não apenas de prioridade. Veja o que Davi diz no Salmo 16, versículo 2. Tu és o meu Senhor, outro bem não possuo, senão a ti somente. Davi não está dizendo ao Senhor: tu és um dos muitos bens que eu possuo. Tu és um dos 5 bens que eu possuo. Davi está dizendo: tu és o único bem que eu possuo. Somente o Senhor é o bem que eu possuo. Por isso, o amor do discípulo por Jesus é um amor exclusivo. Enquanto nós não entendermos isso, não estaremos prontos para segui-lo. E também não estaremos amando de verdade a nossa família. Toda casa, prestem bem atenção, toda casa em que a família for colocada como um ídolo no altar, será uma casa em que determinados pecados irão aparecer, determinados pecados irão estar presentes. Por exemplo, frustração. Frustração porque você não consegue cumprir as expectativas daquele familiar que você idolatra e que você queria ser igual. Quantos filhos, meus irmãos, filhos de pais famosos, pais que fizeram grandes coisas, não sofrem e não vivem frustrados porque não conseguem fazer as mesmas coisas que os pais fizeram.
frustração também pode se unir à ira, porque determinada pessoa de sua família não é moldada dentro do padrão perfeito que você estabeleceu. Quantos casais não sofrem e vivem irados porque seus cônjuges não são aquilo que sonharam? Os cônjuges, nessas situações, estão ocupando o lugar que não pertence a eles. Agendas de determinadas famílias serão guiadas exclusivamente para satisfazerem determinados familiares. Os demais familiares devem cumprir essa agenda para que aquele outro familiar seja satisfeito. Pensem em quantas famílias escolhem, não por motivos de doenças ou motivos maiores que realmente impossibilitam a presença, quantas famílias preferem ficar em casa no domingo do que vir ao culto, porque seus filhos estão cansados da rotina semanal na escola ou porque algum membro da família está cansado do trabalho. Famílias que são colocadas no altar do coração, famílias que são tidas como ídolos, muitas vezes vão apresentar pessoas que possuem vergonha de assumir sua fé diante dos demais familiares que não são crentes ou amigos. Não quero causar estranheza nessa roda de familiares, eles não são crentes. Não vou entrar aqui em assunto de religião ou coisa do tipo, porque isso pode causar algum tipo de constrangimento. Esses e muitos outros casos que poderiam ser citados aqui exemplificam famílias que estão mal posicionadas. E sempre que isso ocorrer, a relação com Jesus, o Mestre, será afetada. Portanto, cuidado, porque Jesus não divide a sua glória com ninguém. Ele não quer apenas um espaço no seu coração. Ele quer todo o seu coração, como nós acabamos de cantar aqui. Se você não está disposto a amar Jesus acima de tudo, então não siga o Mestre. Diferente de um youtuber ou de alguma celebridade com milhões de seguidores nas redes sociais, Jesus conhece cada um de nós. E Ele sabe muito bem quem são aqueles que pertencem às grandes multidões e quem são aqueles que são verdadeiramente seus seguidores. Mas Jesus prossegue falando a respeito daqueles que não podem ser seus discípulos. E em segundo lugar, Ele nos mostra, a partir do versículo 27, que não pode ser seu discípulo aquele que não está disposto a sofrer por Ele. Olhem comigo o versículo 27. Quem não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Essa é a segunda vez que Jesus fala, esse não pode ser meu discípulo. Novamente, nós precisamos compreender a respeito do que Jesus está ensinando aqui. O que Jesus quer dizer com tomar a sua cruz? Embora a crucificação de Jesus não tivesse ocorrido ainda neste momento, a cruz, falar de cruz para aquelas pessoas, para as grandes multidões, já carregava um significado. Porque cruz era sinal de algumas coisas, era referência a algumas coisas, entre elas, rejeição, humilhação, hostilidade, todas essas coisas estavam relacionadas à cruz. Coisas que podem ser resumidas como sofrimento. Sofrimento que poderia levar como resultado final a morte. O próprio Jesus, mais tarde, revelaria isso. Desta forma, se alguém considerasse a sua vida como o bem mais precioso, conforme Jesus diz no final do versículo 26, e não estivesse disposto a passar pelos sofrimentos envolvidos em segui-lo, este não poderia ser seu discípulo. Essa é a ideia aqui do versículo 27. Só que é importante pontuar, meus irmãos, que esse sofrimento do qual Jesus fala aqui é um sofrimento que é resultado de ser discípulo de Jesus, de estar identificado com Ele, de imitá-lo, de segui-lo. Não é o tipo de sofrimento causado pelo erro cometido pelas pessoas. Por exemplo, quando um pastor diz publicamente, diante de milhares de pessoas, algo que a Bíblia não diz, quando ele cria uma doutrina que a Bíblia não ensina, quando ele inventa coisas que a Bíblia não diz, e passa, depois disso, a ser perseguido por determinadas pessoas, ou perseguido por determinados grupos, ainda que isso traga sofrimento a ele, não é desse sofrimento que Jesus está falando aqui. Ou quando alguém que se diz crente é um mau funcionário, chega atrasado, não desempenha bem sua função, e passa a ser cobrado e perseguido pelo chefe, esse tipo de sofrimento não é o sofrimento que Jesus está falando aqui.
Isso precisa ser esclarecido porque a expressão carregar a cruz tem sido encontrada até mesmo na boca de pessoas que não são crentes. Vocês provavelmente já ouviram ou já falaram coisas como: cada um tem a sua cruz para carregar. Isso não é verdade. Pelo menos no que diz respeito à cruz da qual Jesus está falando aqui, pois ela não é tomada por todos. As grandes multidões, por exemplo, ao ouvirem essas palavras, não estavam dispostas a pegar a sua cruz. Por isso abandonaram a Jesus quando ele pegou a sua própria cruz. Cruz envolve sofrimento, e isso precisa ser considerado se você quer seguir Jesus. As pessoas devem considerar o que podem perder e o que podem ganhar em ser um discípulo dele. Seguir Jesus não é algo feito de forma impensada. Jesus intensifica isso nos versículos 28 ao 32, quando ele dá 2 exemplos que demonstram aquilo que pode acontecer quando alguém não para calcular o custo de seguir a Jesus. O primeiro exemplo que ele dá, vejam aí, está nos versículos 28 a 30. É o exemplo de um construtor que se propõe a construir uma torre. Você não precisa ser formado em economia para saber que antes de você construir uma casa, antes de você construir uma garagem, antes de você construir um cômodo na sua casa que já está pronta, a primeira coisa a se fazer é ter certeza de que você tem condições, tem dinheiro para concluir a obra. Talvez alguém diga que, em alguns casos, a pessoa mora de aluguel e precisa construir pelo menos um cômodo, né? Não precisa construir a casa toda, porque ela precisa deixar de pagar aluguel. Isso não corresponde à realidade do contexto em que Jesus estava, e na nossa realidade, essas coisas são exceções, e exceções não podem ser utilizadas como padrões. Por isso, o homem que pretende construir sem calcular o que vai gastar é um homem tolo, é um homem imprudente. Da mesma forma, aquele que não considera o custo do discipulado, o custo de seguir a Jesus, e começa a segui-lo pensando que a vida cristã é um mar de rosas, e posteriormente percebe que as coisas não são assim, e abandonam a Jesus, esse é um homem imprudente, esse é um homem tolo. Alguém que, assim como o construtor citado por Jesus aqui, vai ser zombado, está sujeito à zombaria. O grande problema, meus irmãos, é que nesses casos de abandonar Jesus, normalmente a zombaria não se limita à pessoa que abandona, mas a zombaria se estende ao Evangelho. A zombaria se estende ao próprio Senhor Jesus, como nós lemos aqui em um dos textos na liturgia. E isso é algo extremamente grave. O segundo exemplo que Jesus dá é o exemplo de um rei que precisa calcular o número dos seus soldados para saber se tem condições de enfrentar um rei que vem contra ele. Jesus fala sobre isso nos versículos 31 e 32. Tenta imaginar um rei que recebe a notícia de que outro rei está vindo com o seu exército para atacá-lo. Esse rei não tem muito tempo para pensar. Ele precisa agir rapidamente. E basicamente só existem 2 opções. A primeira opção certamente seria de enfrentar esse inimigo. Se o rei inimigo está vindo para me atacar, a primeira opção é enfrentá-lo. Só que para enfrentar esse rei, o rei que está sendo atacado precisava considerar as condições. Será que ele possuía condições suficientes de enfrentar esse outro rei? Em uma época em que nós não tínhamos armas poderosas e tecnológicas como nos nossos tempos, que permitem às vezes exércitos menores vencerem exércitos maiores, o número de soldados era muito importante. Desta forma, se o exército inimigo possui muito mais soldados, enfrentá-lo não seria uma boa ideia. Então viria a segunda opção. E Jesus fala sobre ela no versículo 32, onde ele diz: caso contrário, caso esse rei não tenha um número suficiente de soldados, então ele envia-lhe um mensageiro, um embaixador, para pedir condições de paz. Meus irmãos, embora os 2 exemplos possuam semelhanças, há entre eles pequenas diferenças. Se o construtor agiu de forma imprudente ao não calcular se tinha condições de concluir a obra, o rei agiu de forma sábia, quando calculou e percebeu que não tinha condições de enfrentar aquele rei que viria contra ele. Então ele preferiu perder o trono do que perder a vida. Enviou um mensageiro, enviou um embaixador
para pedir condições de paz. Em ambos os exemplos, Jesus demonstra a importância de parar e calcular os custos de segui-lo. Meus irmãos, seguir a Jesus não é um convite para um churrasco, não é um convite para mudar de time de futebol, não é uma brincadeira de crianças, não é a brincadeira de siga o mestre que eu citei a vocês no início. Brincadeira em que você pode sair e voltar a hora que quiser. Seguir a Jesus é algo que vai nos custar tudo, absolutamente tudo. Não é assim que Jesus aplica essas palavras no versículo 33? Assim, pois, ou desta forma, qualquer um de vocês que não renuncia, não é a algumas coisas, não é a 70% das coisas, não é a 99% das coisas, mas qualquer um de vocês que não renuncia a tudo o que tem, este não pode ser meu discípulo. Esta é a terceira vez que Jesus usa essas palavras. Este que não renuncia a tudo, este não pode ser meu discípulo. E o que significa custar tudo? Custar tudo, meus irmãos, significa que seguir a Jesus pode custar a sua popularidade. Seguir a Jesus pode lhe custar promoções. Seguir a Jesus lhe custará sair do anonimato sem compromisso, como essas grandes multidões, e se manifestar, se posicionar. Vejam, isso é algo muito importante, porque muitas pessoas buscam igrejas grandes, cheias de pessoas, porque nesse tipo de igreja ele pode entrar e sair sem ninguém perceber. É um tipo de seguir a Jesus sem muito compromisso, sem muita identificação. Seguir a Jesus, hora ou outra, exigirá de nós que nos manifestemos, que saiamos do anonimato. Seguir a Jesus pode lhe custar afastamento e desprezo da parte de familiares e amigos. Portanto, calcule o preço. Se você não está disposto a tomar a sua cruz e sofrer por causa de Jesus, então não siga o Mestre. Talvez o contexto em que nós vivemos possa te levar a pensar o seguinte: dá para continuar a ter uma vida cristã omissa? Isso é possível. Dá para ficar tranquilo com o mundo e também com Jesus. Usando termos que se tornaram comuns na política atual, alguns pensam que dá para ser um cristão do centrão, ou um cristão isentão, sem se posicionar. Na política isso pode até ser possível, afinal, fidelidade e política nem sempre combinam. Mas não dá para ser assim com relação a Jesus. Nos versículos 34 e 35, Jesus diz que esse tipo de pessoa é imprestável, não serve para nada. É como o sal que perde o seu sabor e não tem serventia nenhuma. Um pouquinho antes, neste mesmo evangelho, Jesus também disse: quem não é por mim, é contra mim. Não dá para ficar em cima do muro. Este é um custo de seguir a Jesus. Ou você pertence às grandes multidões que seguem a Jesus por motivos errados e não querem comprometimento, ou você é um discípulo que verdadeiramente segue o Mestre. Para concluirmos, meus irmãos, as palavras ditas por Jesus nessa época, há tanto tempo atrás, continuam a ser atuais, continuam a ter a mesma autoridade, o mesmo peso em nossos dias. O convite para seguir esse mestre continua a ser feito dia após dia. E se você deseja segui-lo de fato, se você que está nos assistindo deseja seguir esse mestre, então você precisa calcular os custos. Pois quem não ama a Jesus acima de tudo e não está disposto a sofrer por ele, tomando a sua cruz, esse não pode ser discípulo dele. Aos que estão dispostos a perder tudo por causa de Jesus, digo a vocês que, na verdade, vocês não perderam tudo, mas vocês ganharam tudo, porque Cristo é tudo o que nós precisamos. Louvado seja o nosso Deus, meus irmãos, e que Deus nos abençoe nessa caminhada cristã, de tal forma que nós não façamos parte daqueles que retrocedem. Convido os irmãos, então, como resposta à mensagem, se colocar